que esteve com a gente em 2017, 2018. É isso, Luiz Olavo? Foi isso mesmo. Né? Da última gestão. Então, eu vou pedir para vocês até estão acompanhando aqui um pouco, vocês estão com os microfones e com as filmagens desligadas, né, para que vocês mantenham isso desligado durante a apresentação do Luiz Olavo. E assim a gente tem uma sequência melhor do conteúdo. Então, é claro que depois a gente vai abrir, né, para ter uma discussão um pouco mais participativa, vamos dizer assim, né? Então, para não alongar muito, né, eu só vou ler bem curtinho aqui um básico do currículo do Luiz Henrique, né? Então, Luiz Henrique Felipe Olavo, ele, como eu já disse, ele é um membro ativo, né, representativo da BMS, foi presidente da gestão anterior, e ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, ele é mestre em Construção Civil pela Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em fundações e escavações, atuando principalmente nos seguintes temas: estacas pré-moldadas, estacas escavadas, geoestatística, gráficos de gravação, sondagem SPT e formação do Irotuba. Hoje, o tema escolhido para a nossa live, a nossa conversa, né, foi o tema de casos de obra de reforço de fundação. Então, eu já vou passar a palavra para o Luiz Henrique, fica à vontade. Muito obrigada por ter aceito também esse convite de participar e a gente voltar à discussão na geotecnia. Obrigada. Bom, obrigado, Graciela. Eu que agradeço o fato de vocês terem me chamado, porque até por ser o primeiro, né? Sempre é uma responsabilidade muito grande. E eu optei por trazer um tema aqui que eu agradeço também vocês terem aceito, porque a ideia aqui é a gente trazer justamente para a discussão. Mais do que a gente falar em casos de reforço de obras, a gente tem que pensar em o porquê que eles ocorreram e o porquê que a gente tem que garantir um reforço também, né? Como é que a gente faz isso? Não é uma obra tão simples e não é uma obra que a gente possa fazer de qualquer jeito. Então, a ideia aqui é também trazer alguns pontos para a discussão mesmo no fim. Então, novamente, muito obrigado. Então, posso começar? Pode começar, eu vou ficar aqui em silêncio também. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, pessoal, eu sou o Luiz Henrique Olavo, trouxe alguns casos de obra. Antes de entrar nos casos de obra mesmo, eu vou fazer algumas coisinhas aqui e mostrar alguma coisa sobre reforço de fundações no geral. Tá? Em primeiro lugar, o porquê que eu sugeri esse tema de reforço de fundação. Porque a gente tem visto na cidade aqui meio que uma epidemia, não só de Covid, né, mas de casos de patologias de fundação. A cidade de Curitiba está sofrendo demais com um clima muito seco. Então, um tema que eu trago aqui para discussão. Existe rebaixamento de lençol ou existe problema com os nossos solos expansivos? E, principalmente, as obras de fundações mais superficiais têm trabalhado bastante. Eu tenho sido chamado bastante para ver casos de reforço e patologia. Além disso, estamos saindo de um período de crise, estávamos pelo menos, né? E nesse período de crise, muita gente tentou economizar a qualquer custo. E algumas soluções, alguns projetos mais arrojados foram adotados e alguns têm cobrado seu preço. Então, também é um problema que tem surgido meio recorrentemente, recentemente também. Então, esse é um problema. Em termos de contextualização, sim, é um tema bem atual na nossa geotecnia de Curitiba, principalmente. Sempre que a gente fala em reforço de fundação, a gente tem algumas particularidades. Normalmente tem restrição de acesso, restrição de pé direito, tem uma fundação existente que já está ali, que a gente tem que levar em consideração. E, principalmente, quando a gente faz um projeto de reforço, prevê uma solução de reforço, a gente sabe que vai ter uma diferença de comportamento entre o atual e o existente e o reforço, né?
E com isso, a gente tem que prever, inclusive, um plano de ataque para uma obra de reforço. A gente tem um pilar que está recalcando, por exemplo, numa obra com uma patologia necessária. Mas o que ocorre? Sempre que a gente restringe mais o equipamento, a gente acaba tendo uma produtividade menor. A máquina com uma torre aí de 4 metros facilmente pega um segmento de 2 metros de haste, 3 às vezes. Se eu tiver que botar uma torre de 3 metros, eu já não pego uma haste de 2 metros de comprimento. Então, eu tenho mais manobras de ferramenta para poder executar a obra. Isso aqui é uma ponte também, que estava sendo alargada, mas aí optou-se por fazer o alargamento em balanço e o reforço dos blocos existentes. Essa opção aí foi com estaca metálica pela possibilidade de emenda das estacas, facilidade de emendar uma estaca com um segmento com o outro, né? E, nesse caso, a geologia favorecia isso, porque a gente tinha rocha a pouca profundidade. Pouca, em termos, tá? Não tão pouca assim. Mas optou-se pela estaca metálica pelo fato de ela ter uma possibilidade de apoio em rocha melhor, uma ponta boa, né? Por ser uma estaca cravada. Uma estaca raiz aí seria mais caro pela necessidade de perfuração de rocha. E vejam que, assim, eu gosto de máquina de esteira, com martelo hidráulico, etc., mas aqui estamos debaixo de uma ponte. Não entraria uma máquina melhor do que essa que está aqui. Outra vista dessa mesma máquina. Aqui, alguém até pode dizer, mas tem espaço aqui. Assim, quando a gente escolhe um equipamento para fazer reforço de fundação, a gente tem que dimensionar a máquina para a pior situação também. Não justifica também bater 4 estacas em volta de um pilar desse, cortar a torre e emendá-la, fazer mais alta. Depende da capacidade de carga, depende da situação, mas normalmente não se faz. Às vezes pode até ser um bom negócio para poder trabalhar com menos emendas, e assim vai. Mas, nesse caso, não era interessante. Isso aí é uma outra ponte, que vocês estão vendo aí que um caso clássico que a gente trabalha com restrições é em alagamentos de ponte. As pontes nossas, todas, rodoviárias mais antigas, eram feitas para a largura da pista e por uma questão de segurança de pedestres, fazendo acostamento dessas pontes. Então, isso aqui foi o combate era maior do que a foto anterior, né, para cravar essas 4 estacas, sem uma que ia cravar agora. Então, acho que 2 aqui, 3 aqui, 5. E o que acontece é que não tinha acesso pelo lado do rio onde está o bloco. Foi necessário cruzar o rio e botar toda essa estrutura aqui, essas caixas, para a máquina poder subir em cima. De novo, uma máquina maior e mais pesada não seria possível, porque esse apoio seria... Pessoal, o som desativou de novo? Não, está funcionando. Agora está ligado, estão me ouvindo? Tudo bem. Por favor. Então, nesse caso, o grande problema é você apoiar um bloco. O que acontece? Os rios, principalmente em regiões de curva, eles acabam então a gente normalmente tem uma luz bem numas margens e uma luz bem tranquila na outra. E foi o caso aqui. A gente tem uma linha aqui que foi feito para poder o pessoal trabalhar e executar esse bloco, mas aqui era um paredão de terra, basicamente. Uma luz bem mesmo. Então, no fim das contas, ela se mais serviço também. Com licença. Pode falar. A apresentação parou. Opa. É que, infelizmente, alguém compartilhou a tela aí, e aí a sua tela saiu e não voltou, entendeu? Aqui está. Deixa eu ver aqui a apresentação. Tela está visível para os outros. Deixa eu ver se tem algum... Bom, agora está só a minha. Você não está mais apresentando. Deixa eu ver aqui.
Não. Será necessário você compartilhar novamente sua tela, professor. Na parte Deixa eu fazer o seguinte, parei de direita, compartilhar. retomar a apresentação, professor. Aqui, apresentar agora a tela inteira. Tá, agora acho que vai. Então, essa foto vocês viram já. Só quando a gente faz reforço de fundação, normalmente a fundação existente está lá. É um caso, isso aqui é um hospital antigo aqui em Curitiba, tá? E sempre que a gente pensa num bloco de estacas ou uma solução de fundação, a gente tem que estar o mais centrado possível com a carga. E a gente não faz um bloco excêntrico, a não ser numa situação muito especial. E aí tem uma maquininha de estaca raiz, tem uma torre de 4,5 metros. Tranquilo, uma boa máquina para trabalhar do lado de fora. Essa máquina não conseguiria fazer uma estaca dentro desse hospital. Então, a gente sempre tem que prever, sempre não, mas numa situação dessas, onde teria um reforço mais extenso, mais estacas, uma quantidade maior, talvez trabalhar com 2 equipamentos mesmo, e 2 situações diferentes. Então, um caso, isso aqui é um reforço de uma contenção, por exemplo, está fazendo estaca inclinada para fazer um reticulado de estacas aqui, uma vertical, uma inclinada. E esse muro de arrimo estava trabalhando. Mas também, vejam que a posição da máquina aqui, o espaço que ela tem disponível é pequeno. Isso é uma característica de trabalho de reforço mesmo. Isso aqui é um shopping aqui em Curitiba, onde tinha um reforço para eles mexerem nessa fachada aqui, dessa linha de pilares. Então, teve estaca feita do lado de dentro com essa maquininha. Então, aqui uma foto melhor. Está basicamente encostada na viga ali. Luís? Sim? Boa tarde. Desculpa interromper. Claro. Algumas pessoas estão sugerindo aqui ocultares a barra de compartilhamento. Acho que favorece a visualização das fotos. É carregarem no ocultar. Não. Na janela aqui, não. Não, compartilha normal, mas depois vai aparecer uma opção de ocultar. Ah, tá. Aqui. Perfeito. Boa. Desculpa. Obrigado. Tranquilo. Obrigado, Vitor. Então, pessoal, isso aqui, ó, é uma maquininha que consegue fazer uma estaca raiz, que é uma estaca de 250 acabado, embaixo no pé direito. Tem suas restrições, a produtividade dela não é igual a de uma máquina grande, nunca. Mas, trabalhava. Soluções de fundação. E, normalmente, essa máquina e como executar a obra. Estaca raiz faz essa lameira mesmo, tá? Isso é normal. Pessoal, estacas megas são muito pouco utilizadas aqui na região de Curitiba. Eu não deixei de falar delas porque elas são bastante... É um caso clássico de reforço de fundação. Nesse caso, eu peguei algumas fotos da dissertação da Emanuele Donadon. Tá? Já fiz obras aqui com estacas cravada a reação, mas o nosso solo aqui tem uma camada expansiva. Ele tem uma natureza expansiva, principalmente na parte superior dele, né? Que é a região da zona ativa, e é um solo pré-densado. Então, uma das características que a gente tem com estaca mega é a estaca de menor capacidade. Porque se a gente puser uma estaca aqui para 100 toneladas, eu rompo a estrutura aqui. Então, não tenho como fazer isso. E com isso, o que a gente faz é botar uma quantidade maior de estacas. Então, aqui está um macaquinho que vai reagir contra a estrutura, cravando essa estaca de concreto aqui para baixo. Então, aí está em operação, né? E, no fim das contas, o que a gente faz? A gente incorpora a estaca, a estrutura, com um elemento nesse formato aqui, um Y. E qual que é a razão disso? Tá? Primeiro, a gente tem uma travessa aqui para distribuir essa carga.
Aqui no meio vai o macaco. Essa estaca é incorporada à estrutura com carga, para evitar um recalque adicional. Então, o que ocorre? Sempre que a gente faz um reforço de fundação, uma preocupação importante é de que forma a estrutura vai transmitir a carga por reforço. Nesse caso, sim, ele é incorporado já com carga, para evitar esse problema. E por isso que é colocado esses dois elementos aqui, meio que encunhando isso aqui, né? Para poder soltar o macaco daqui de baixo. Então, pessoal, agora eu já posso entrar nos meus casos de obra, tá? Então, o que eu... Luiz, seu som está travado. Alguém te... Pronto. Obrigado. Então, pessoal, o primeiro caso de obra é um edifício residencial que começou a apresentar problemas de fundação, né? Teve um recalque. E ele foi construído na década de 90, mais ou menos, então foi um período ruim para a engenharia. Aqui foi a época do trauma da Encol, por exemplo. Muitas construtoras faliram, pouca gente comprando imóveis, e assim vai. E o que aconteceu é que esse edifício teve um problema de fundação e a construtora faliu e os moradores não tiveram de quem cobrar isso aí. E até que o vizinho comprou o terreno e resolveu fazer uma escavação de grande porte, piorando ainda as coisas. Tá? A fundação desse prédio era com tubulões curtos, eles tinham em torno de 4 metros, estavam apoiados a 4 metros de profundidade. E estavam meio no limite já, tá? Não vou dizer que eram deficitários, mas não tinham um coeficiente de segurança bem adequado. Então, pessoal, o que aconteceu? Isso aqui é o nível do terreno, nível do térreo do prédio, né, que está na +2, nosso RN aqui, o subsolo do prédio na -80, e os tubulões apoiados na -4. A escavação do vizinho estaria aqui, ó, -10 e 80. E o que acontece? Esse vizinho resolveu, antes de começar a sua escavação, começar um monitoramento de recalque nesse prédio. E a partir do monitoramento, ele foi feita uma verificação, né? E visto que esses tubulões aqui estavam com uma tensão um pouco alta, e com o alívio de tensão, eles iam piorar ainda, iam ser insuficientes para a carga aplicada. Então, foi optado por cravar estacas metálicas em volta dos bloquinhos aqui. Isso aqui é o bloco do elevador, por exemplo, né, que teria 4 tubulões aqui, com a base alargada aqui embaixo. Então, 8 estacas nesse caso. E o que ocorre? Aquilo que eu estava falando, uma das preocupações que a gente tem com reforço de fundação é a incorporação do bloco de reforço na estrutura existente. Então, foi feito um bloco adicional em volta do bloco existente, com uma armadura adicional, né? E a incorporação desse bloco com o bloco existente foi feita através de barras para transferência do esforço de cisalhamento. Essas barras foram coladas no bloco existente com adesivo epóxi, né? Isso tudo foi verificado. Uma das felicidades que a gente teve nessa obra aí é que o projetista de estrutura do prédio original foi o projetista do reforço também, da parte de estrutura. Então, tinha todo o histórico desses blocos aí. E mais interessante é que essa obra, por ter um monitoramento de recalque, teve um monitoramento desde o início, desde antes do reforço, foi uma velocidade de recalque, inclusive, medida lá que fez o proprietário da obra vizinha se preocupar, né, e decidir pelo reforço de fundação. Foi a obra vizinha que pagou esse reforço, que resolveu o problema do prédio. E o que acontece? A gente pôde ver, através do monitoramento, a estabilização desses blocos. Então, isso aqui foi no início da escavação do primeiro subsolo dele. Então, a gente vê aqui recalques causados nessa etapa de escavação, da ordem dos 15 milímetros, mais ou menos.
Isso aqui foi a escavação do segundo subsolo, até o início do reforço, início de cravação de estaca, onde a gente vê recalques quase perto aqui dos 25 milímetros. Isso aqui foi depois que se estabilizou os 3 pilares de maior recalque. São esses 3 aqui. Onde a gente viu que deu uma segurada nos recalques, e principalmente, quem começou a recalcar mais foram os pilares em volta. Então, existe a questão do enrijecimento do núcleo do prédio aqui, e a transferência de carga que estava em volta para cá, por conta dos outros pilares estarem trabalhando. Isso aqui foi até após a concretagem desses 3 blocos, né, isso aqui foi até o fim do monitoramento, desde do término da concretagem aliás, isso aqui foi no momento da concretagem desses 3 blocos, isso aqui no fim da concretagem de todos os blocos. E aqui até o fim do monitoramento, onde a gente nota recalques bem menores, abaixo de 5 milímetros, mesmo na região pior aqui. Então, o que ocorre? Isso aqui são as velocidades de recalque medidas. Então, em micrômetros por dia. Acho que a gente chegou aqui a quase meio milímetro por dia nesse prédio aqui. Tá? Isso aqui, ó, esse 133, esse primeiro pico, é a escavação do primeiro subsolo do vizinho. Aqui o segundo, quando ele chegou em 300 micrômetros por dia, ele optou por fazer os reforços. E os reforços começaram aqui. Esse 414, a gente ainda não tinha bloco concretado, mas é a escavação do terceiro subsolo do vizinho. E aqui, aqueles 3 blocos principais já estavam concretados, mas é a escavação do quarto subsolo. Aqui foi concluído todos os reforços, e o monitoramento foi mantido até praticamente 3 anos depois do início. Então, do fim do reforço, estava aqui no dia 406, né, para o dia 1029, praticamente 2 anos. E deu para concluir que o prédio estava realmente estabilizado. Então, estou falando aqui em 10 micrômetros está dentro dos limites da literatura. Né? Pessoal, pior do que isso são as distorções angulares medidas. Tá? Então, maior distorção angular por leitura em 1 para deformação, né? 1 para 2000, 1 para 300, 1 para 150. Então, isso aí, na verdade, é a medida do recalque diferencial. E veja que o prédio, inicialmente, apesar de já ter um histórico de recalque elevado, estava em 1 para 3.488, ou seja, praticamente bem tranquilo. Os reforços começaram na hora que ele atravessou 1 para 300. 1 para 300 é um limite que a literatura fala para dano em alvenarias. Então, foi quando começou a se perceber algum problema. E se chegou ao fim dos reforços de 1 para 112, 1 para 150, a referência para dano em estrutura de concreto. O que chamou atenção nessa obra foi o caso da gente ter, numa das horas ali, ter escavado para fazer reforço de bloco, né? Quem fez o reforço até foi o pessoal da própria construtora. Mas uma viga de alavanca que ligava um pilar de divisa com um daqueles pilares de elevador estava rompida. Ela tinha ficado 40 centímetros acima do nível atual dos blocos, indicando que em torno esse prédio recalcou em torno de 40 centímetros. E, mais do que isso, pessoal, esse reforço foi feito com estacas cravadas, com estaca metálica. E não se faz reforço exatamente do jeito que a norma pede. O que ocorre? A gente tem segmentos emendados em segmentos menores, as estacas não têm os 2 metros de segmento cada uma, porque a gente não tem isso de pé direito disponível para trabalhar. Então, normalmente, ela é emendada de metro em metro, mas ao fim da cravação, para ter altura de queda de meio em meio metro. Então, a norma diz, vocês até podem fazer fora do que a norma exige, desde que comprove a qualidade do serviço. Então, uma coisa importante nessas obras foi fazer ensaio de carregamento dinâmico nessas estacas também. Essas estacas estavam previstas para em torno de 30 toneladas de carga de trabalho. E conseguimos ter 80, 92 toneladas medido pelo CAPAP, né?
com atritos acima de 2 vezes a carga de trabalho. Sim, né? Aponta em torno de 15 toneladas. Mas, principalmente, pessoal, essas estacas têm uma característica que digamos assim, indiscutivelmente necessária para esse tipo de reforço. Elas tinham em torno de 16 a 18 metros. Estavam apoiadas abaixo da cota de escavação do último subsolo. Então, também não adiantaria a gente ter uma boa resistência se a estaca tivesse 6 metros. Não teria sido um reforço efetivo. Caso de obra 2, que é o segundo caso que eu estou trazendo para cá, para a discussão, é uma ponte rodoviária com fundações sapatas, que teve um problema por intervenção humana. Essa ponte fica em União da Vitória, aqui no Paraná, divisa com Santa Catarina. É uma ponte em arco. E o sul do Paraná todo é uma região de basalto. E o basalto tem uma característica de, quando ele se decompõe, ele vira argila, não vira areia. Então, é uma região que é muito pobre em agregado miúdo para construção civil. E o que ocorre? O pessoal, essa região mesmo, é comum, era, né, antes de começarem a britar os agregados, né, britar pedra para fazer areia, era comum importar areia para construção de Curitiba, do norte do Paraná, às vezes com distância de 300 ou 400 quilômetros. E isso encarecia demais a construção nessa região. E o que aconteceu é que o leito desse rio corre em cima de um siltito, e para baixo do siltito tem um arenito, que o pessoal começou a dragar e ver que dava uma areia fininha, muito boa, limpa, sem matéria orgânica, e assim vai. E, infelizmente, dragaram embaixo da ponte, causando recalque, principalmente desses apoios que estão para cá. Tá? Os apoios do arco, não. Então, o que ocorre? Tem pilar aqui que chegou a recalcar 70 centímetros. Tá? Não foi menos do que isso. Fez trincas aqui no apoio, ela chegou a receber uma intervenção, enrijecimento desses encontros antes até, e não foi suficiente. E a opção que foi feita pelo projetista do DR Paraná, daí foi o reforço de fundação dessa ponte. Então, com estacas raiz, de modo que possibilitasse cravar, perfurar abaixo desse arenito, e fazer o apoio novo da ponte, né, no material que não fosse dragado. Então, o que acontece? Essas estacas foram feitas dentro do rio, então é necessário uma forma para fazer as estacas, por isso a gente cravou essas camisas metálicas para fazer a estaca por dentro. A camisa foi cravada até encontrar o siltito mesmo, né, a rocha, que é o fundo do rio ali, né, ela conseguiu penetrar um pouco nesse material, e foram feitas estacas raiz por dentro disso. Ali já está uma perfuratriz de raiz com compressor. A máquina trabalhando em cima de flutuante, né, porque é dentro do rio. Aqui uma estaca já injetada, dá para ver a espera dela ali em cima, né. E a perfuração de rocha com martelo de fundo. Pessoal, o que tem de interessante nessa obra é que, para a construção daquele arco, foi feita uma forma como se fosse uma ponte pêncil. Então, tinha esses blocos aqui, ó, localizados próximos a esses blocos que foram reforçados, né, que eram os blocos para as torres da forma do arco. E o que aconteceu é que algumas estacas pegaram interferência desse material. A perfuração para isso foi feita com diamantado, por ser concreto. Ninguém nem sabia se tinha ou se não tinha aço dentro disso. E aço a gente não corta com martelo de fundo. Além disso, a gente não sabia como é que ia ficar a questão se entrasse com martelo, com impacto, né, a gente poderia fraturar esse material e prejudicar a injeção dessas estacas. Então, a opção foi fazer a perfuração com diamantado. Essas estacas têm 310 de diâmetro, são 10 polegadas esses revestimentos. Tá?
E aí entra aquela questão que eu estava comentando aqui. É necessário a gente pensar no reforço de fundação e como incorporar o reforço à estrutura existente. No caso dessas estacas, o bloco estava prevendo esse tubo aqui dentro desse bloco, o bloco novo, né? Junto com esses... para aumentar a rugosidade, a aderência essa barra na forma do anzol, mais ou menos. E tem um espaço entre a estaca e o bloco concretado, que ia ficar com esse tubo dentro. O que ocorre? Essas estacas, se vocês olharem, tem uma marca aqui, ó. Era soldado na estaca um consolo aqui, e antes da estaca ser grauteada no bloco, ela era colocada em carga. Então, se macaqueava a estaca para baixo, empurrando o bloco para cima. O bloco solidarizado na estrutura aqui. E com isso, depois da estaca ser colocada em carga, isso não é exatamente uma prova de carga, porque ninguém está levando a estaca à ruptura. Simplesmente está sendo colocada a estaca em carga. Então, é levada até a carga de trabalho prevista. E a partir desse momento, se grauteia com a estaca sob carga o espaço entre a estaca e o bloco. O projetista aqui, para garantir a aderência dessa estaca do bloco e do bloco com o existente, optou por protender esse bloco aqui. Foi diferente daquele outro caso, onde o projetista somente colou as barras ali para garantir a transferência de carga. Mas a opção desse projetista aqui foi a proteção. O que ocorre? Essa ponte tinha recalcado. Então, o que a construtora fez aqui foi, depois, escorar a ponte, aqui nesses consoles aqui, né? Botar um macaco aqui, botar a subcarga e cortar o pilar, macaquear a ponte para posição de novo e recompor o pilar. Então, uma obra onde foi feita uma coisa meio fora do normal, foi cortar pilar e emendar de novo, tá? Mas é uma obra interessante, porque lá foi medida a deformação das estacas também, sob carga de trabalho, foi comparado com alguma previsão que tinha sido feita, né? E deu um bom resultado. As estacas suportaram a carga e o bloco foi realmente colocado em carga antes de cortarem os pilares ali. O corte dos pilares também estavam apoiados em cima dos macacos, né? Então a ponte estava inteira monitorada, na verdade. E o terceiro caso de obra que eu trago é um barracão, que tinha, na época do seu reforço, né, 119 anos de idade. E assim, pessoal, com essa idade a gente não fazia concreto armado. Ele era de 1800 e alguma coisa ainda. Então ele tinha a fundação com alicerce em pedra argamassada, era um barracão alvenaria estrutural de bloco cerâmico maciço, e não sei exatamente qual das duas situações ali era o principal causador das patologias. Foi o apoio desse alicerce no material frágil, né, um solo de aluvião, apesar que isso não pega na obra inteira, e as patologias eram visíveis em toda a obra, mesmo na região onde não existia o aluvião. Ou se foi a questão da escavação dos subsolos na vizinhança, ao lado de um prédio com a fundação superficial e que talvez estivesse meio no limite, né? Então, caracterização do problema. A obra consiste em um barracão que é utilizado para salas de aula de educação infantil. E o proprietário desse barracão percebeu o surgimento de fissuras no barracão e iniciou um processo de monitoramento de recalques, que indicou que não havia risco de colapso, mas que elas estavam ativas. As fissuras estavam ainda abrindo. E depois de um certo tempo de monitoramento, né, perceberam que os recalques não estabilizaram e optaram por reforçar a fundação e tratar essas fissuras todas. Analisando a documentação do colégio, concluiu que o barracão tinha sido construído em 1899 e foi reforçado em 2018, portanto, 119 anos de idade. O barracão tinha uma fundação superficial em alicerce de pedra.
Na verdade, tinha uma camada de alvenaria acima da pedra. Mas tudo bem, isso é comum aqui, até aqui na região. E observaram-se edifícios com subsolos no entorno do barracão, sendo o alívio de tensões causadas pela escavação dos subsolos uma das possíveis causas dos recalques. Pessoal, esse é o prédio mais antigo do Brasil em concreto armado. Não tem 100 anos, tá? Quanto mais 119. Então, a gente concluiu que não se fazia concreto armado na época. Então, olhando o modelo estrutural do barracão, a gente viu que ele tinha uma estrutura em alvenaria, estrutural de blocos cerâmicos, né, tijolos maciços, apoiados sobre um alicerce de pedra. E o que ocorre? É necessário a gente pensar no reforço de um barracão desse, seja compatível com o jeito como essa estrutura distribui as cargas. Quando a gente tem uma estrutura em concreto armado, as cargas estão concentradas nos pilares. A gente tem uma laje que distribui a carga para uma viga que joga a carga no pilar. A carga caminha e se concentra ali. Não é o caso aqui. A gente tem uma carga distribuída ao longo de uma parede inteira que distribui no alicerce, que é linear. Então, olhando bem aqui, ó, isso aqui é um caso de um barracão com alvenaria estrutural. Esse prédio não é nem do Brasil, peguei da internet. Tá? E a gente vê aqui a carga que ele faz, inclusive, arcos para distribuir a carga e concentrar ela nesses pilares aqui onde tem as janelas. Tá? A gente tem que pensar num funcionamento parecido no caso do alicerce. Isso aqui é uma casa aqui na Rua Chile, em Curitiba mesmo, onde tem um alicerce de pedra bonito aparecendo. E aqui é alvenaria estrutural. Então, pessoal, o que ocorre? Esses alicerces todos têm característica de serem mais largos do que a parede, para distribuir a carga numa área maior, mas eles sempre são altos, porque eles não trabalham a flexão, eles trabalham somente a compressão. Então, o que acontece? Não tem armadura nenhuma. Ele é só pedra, uma sobre a outra, com argamassa. Então, dessa forma, ele não vai trabalhar a flexão nunca, mas pela sua altura vai trabalhar a compressão. Com isso, eles sempre vão ser elementos altos. E para a gente poder definir os pontos de reforço, é preciso saber qual que é a máxima distância que eu posso pôr de um ponto no outro, né, de um apoio no outro, de modo que o alicerce ainda trabalhe como um arco. Essa figurinha aqui eu peguei de um trabalho do Fagundes, né, do GeoSul de 2015, onde ele estava falando sobre aterros estaqueados. Tá? Isso aqui é um aterro, uma camada de argila mole, onde teria as estacas para fundação desse aterro, né, os capitéis aqui para poder ter uma área de contato maior, e o caso do efeito do arqueamento. Então, a sobrecarga aplicada aqui, na verdade, indo para as estacas através desses arcos aqui. Isso não é um alicerce de pedra, não é uma alvenaria estrutural, mas o funcionamento, a ideia básica é a mesma. A gente precisa ver a que distância eu ponho, de modo que esse arco ainda se forme. Então, a primeira coisa que foi feita foi medir o alicerce em bloco. E a gente concluiu que ele tinha 50 por 110 centímetros. Com isso, para possibilitar a formação daqueles arcos, foi adotado um apoio, né, a cada 150 a 170 centímetros, de modo que o alicerce ainda funcionasse. Então, isso aqui foi a escavação que a gente fez para poder chegar no fundo do alicerce, medir a altura dele daqui para cima. Essa foto não ficou boa. Pessoal, pesquisando sobre reforço de fundações e estruturas também, com modelo estrutural de alvenaria estrutural, né, a gente encontrou muita coisa de obras do professor Fernando Litzi, que foi quem desenvolveu a estaca raiz. Então, esse trabalho dele de 82 é uma das referências do assunto. Isso é uma torre na Itália, que teve um reforço de fundação com um reticulado de estacas raiz. Então, aqui está a posição das estacas, foram feitas por dentro e por fora da torre, né? Sempre embaixo
não bem um alicerce, seria quase que um tubulão, um bloco de fundação. O Fernando Lise sempre pensou em trabalhar com as estacas inclinadas, formando um alicerce, um reticulado. Então, a gente tem estacas inclinadas num sentido, inclinadas no outro aqui, de modo que sempre a gente tem um volume de solo mobilizado aqui, ó, para ancoragem dessas estacas maior. Isso aí também é uma outra obra na Itália, né? Onde ele botou aqui a estaca raiz, né, a paliradite, formando aqui o que ele chamou de underpinning, né, o reforço de fundação. E essas estacas, sim, estão realmente envolvendo uma área maior de solo, um volume maior, para garantir uma estabilidade também. Então, essa obra, a princípio, o que a gente tinha? A gente tinha ali, foi feito alguns furos de sondagem, né? Os furos indicaram solo residual, topo rochoso variando entre 8,30 metros e 21,40, ou seja, uma grande variabilidade na cota do topo rochoso. Como a gente estava prevendo um reforço já com estaca raiz, todos eles foram levados até o impenetrável, até para poder prever se seria necessário uma perfuração em rocha ou não. A gente notou aqui um mergulho do topo rochoso em direção aos fundos do barracão, além da variabilidade aleatória esperada para o solo residual. Além disso, principalmente na frente do barracão, foi encontrado o solo de aluvião, na porção superior do terreno, chegando a uma profundidade de 4,80 metros. Então, 4,80 com a fundação superficial, tem que considerar isso como uma possível causa de patologia. Então, esse aqui é o furo feito na frente do barracão. A gente tem solo aqui de 2 para 32, 4,32, 2,32 até os 3 metros. Esse 16 aqui, apesar de ter um índice melhor, ainda é uma areia de aluvião. E o solo residual está aqui, ó, 30 para 15, até batendo 8,30, impenetrável ao trépano de lavagem. Os outros furos não pegaram esse solo de aluvião, mas não pegou um solo muito firme, não. Pegou um solo em torno aí começava com uns 8, 9 por aí, e ia melhorando com a profundidade. Então, a primeira opção que a gente tinha era pegar e fazer um bloco de 2 estacas a cada 1,70 m. 2 estacas verticais, uma por dentro, uma por fora, fazendo um bloquinho para apoiar o alicerce. Se construiria esse bloco, o alicerce, a princípio, não tem armadura, então daria para fazer ele lateral, por exemplo, mas faria ele embaixo e colocaria uma argamassa expansiva em cima para incorporar o alicerce o bloco ao alicerce, né? E a gente descartou essa opção. Primeiro porque ia exigir uma escavação por baixo do alicerce, descalçando ele. E essa escavação ia ter uma profundidade considerável em alguns pontos. O alicerce tem, a princípio, 1,10 m, mas a gente encontrou pontos onde ele chegou a 1,80 m. E o que acontece? A gente estaria num solo instável, que ou seria um aluvião, que é uma argila muito mole, ou um silt arenoso, que é o nosso solo residual. Então, o risco de botar alguém para fazer essa escavação também não era pequeno, não era desprezível. Então, o que aconteceu? A gente optou por fazer um reticulado de estaca raiz, como o professor Fernando Lise tinha pensado. Então, adotamos estacas raiz inclinadas de 15 graus, uma a cada 1,70 m a 1,50 a 1,70 m, sendo uma estaca em cada sentido, formando uma espécie de um cavalete. Então, uma estaca por dentro, uma por fora, sempre alternando, sempre que possível, né? As principais forças que a gente tem atuando são o peso próprio do barracão e alguma coisa de vento. O barracão, por ter paredes muito espessas, é uma estrutura muito pesada. E a gente tem também alguma carga de utilização, peso de cobertura, além do vento, né? E para um apoio a cada 1,70 m, a gente chegou numa carga por apoio de 11 toneladas. Então, basicamente, era isso que a gente tinha. Tá? Foi dimensionado uma estaca de 11 metros. Em alguns lugares não dava para fazer 11 metros, né? Então foi verificado qual seria a resistência de uma estaca mais curta.
mas fazendo um furo no alicerce, um por dentro, um por fora, sempre, né? Estacas de 150 acabado. Então, aqui, ó, dessa forma, seria preciso perfurar com ferramenta diamantada o alicerce e executar as estacas por dentro deste furo. A solidarização da estaca com o alicerce iria ocorrer de uma maneira quase imediata, né? Uma vez que o comprimento do furo dentro do alicerce é suficiente para garantia de ancoragem. Então, foi verificado ali o que seria a aderência da estaca com o alicerce em si. E com isso, a gente eliminou a necessidade de bloco nessa obra. A carga por estaca calculada a partir da resultante seria de 12 toneladas, o que levou a estaca de 150 com 11 metros. Mas, aqui, ó, como não era possível perfurar 11 metros de solo na região da frente do barracão, foi verificado qual a capacidade de carga de uma estaca dentro da rocha e concluiu que era suficiente. Ela ia embutir pelo menos 4 metros naquele material de 30 para 15. Porém, é preciso uma verificação adicional nesse caso, tá? Quando a gente faz uma conta simples, a gente costuma pegar a componente vertical das estacas, combate a componente vertical do peso do barracão. A horizontal das estacas se anula. E parece que está tudo bem, né? Mas essa verificação não é válida. Porque o que ocorre? A gente tem, as estacas não têm só carga axial. Então, a gente modelou as estacas considerando, isso aqui está majorado por 1,4, né, carga de cálculo. Considerou a carga vertical e as estacas simulando o apoio do solo com essas molas aqui. E com isso, chegou nos momentos fletores atuantes nessas estacas. E todo o dimensionamento da armadura da estaca raiz foi levando em consideração esse momento fletor. Se vocês olharem, o momento fletor é bem maior em cima, na parte superior da estaca. Isso justifica até o fato de algumas obras e algumas recomendações de botar um revestimento perdido na parte superior de uma estaca raiz. Nesse caso, não foi necessário. A armadura que foi dimensionada para a estaca era suficiente para combater esses esforços. Então, aqui, com base nessa verificação, foi definida a armadura das estacas para o momento fletor atuante e os esforços cortantes. Essa verificação é necessária, principalmente pelo fato das estacas não serem verticais, como dito pelo Wallace e o Scott na Lise Lecture de 2017. Então, isso aqui foi o furo feito no alicerce para fazer a estaca dentro, com 150 milímetros de diâmetro. Estacas inclinadas têm um problema a mais do que uma estaca vertical, que eu tenho uma altura para botar a máquina também. Então, nesse caso, eu tive que fazer um suporte para a máquina para poder dar a altura certa. Então, aqui tem a foto da máquina trabalhando, ainda pelo lado de fora do barracão, né? Nessa região, a gente, além de tudo, tinha espaço apertado por causa dessa construção vizinha aqui, que é deles também, né? E atrás dessa construção tem um prédio com 3 subsolos. Aqui executando uma estaca por dentro do barracão. Aqui o tratamento das juntas, né? Onde abriu a trinca, que está indicando, inclusive, o recalque mais para o lado aqui é o lado contrário de onde estavam as máquinas trabalhando ali. A gente estaria nas nossas costas aqui, né? Aquela construção vizinha e o prédio com subsolo. Aqui o padrão de fissuração também, né? Essas trincas ainda não tinham sido tratadas, só tinham retirado o acabamento aqui. Na verdade, só a camada de pintura, né? Ainda não chegaram nem no bloco mesmo. Aqui é outro canto que andou trabalhando, né? Indicando o recalque para cá, né? Desse canto. O prédio vizinho está aqui, ó. Ele tem esse corredor para trás dessa sala aqui. E aqui o tratamento. Aqui dá para ver bem a alvenaria estrutural dos blocos cerâmicos maciços. E aqui está a estaca entrando dentro do alicerce, indicando que ela teve realmente o contato dela com o alicerce. O alicerce está aqui, né? Essa peça aqui. A estaca inclinada aqui vai
cada vez mais entrando ali. Pessoal, isso aqui é uma outra obra, tá? Eu trouxe essa imagem justamente para mostrar para vocês que a obra de reforço de fundação é uma obra normal de fundação. A gente, quando trabalha com equipamento pequeno, a gente tem restrição de altura de queda para cravação de estaca, por exemplo, restrição de martelo. Os martelos costumam ser mais baixos e mais largos, isso dá uma eficiência menor. Então, é necessário um controle maior e não menor do que é feito numa obra normal. Isso aqui é uma prova de carga estática, que está sendo feita nessa estaca que está aqui embaixo, uma estaca metálica cravada com restrição de pé direito. Então, foi feito reação com 4 tirantes, né, colocado um macaco por tirante, os tirantes estão sendo alimentados por uma bomba em pares opostos, né? Então, uma bomba para cada 2. E aqui do lado tem uma outra estaca que, após a execução dessa prova de carga, essas estacas foram cravadas no mesmo dia, com os mesmos critérios. Foi feito um ensaio dinâmico nela. E a comparação das duas curvas carga-recalque estão aqui. Ó. A prova estática teve uma ruptura brusca, aqui, perto de 170 toneladas. Aqui. O ensaio dinâmico deu uma capacidade maior, em torno de uns 30% maior. E o que ocorre? Tem um trabalho publicado, acho que em 2018, pelo Frank Rauch, ali da Biodynamics, onde ele diz que a maior diferença entre ensaio estático e dinâmico acontece principalmente em solos mais plásticos, pela velocidade de aplicação de carga. Então, uma das explicações é isso, a gente tem solos argilosos aqui na região, e argilas com plasticidade alta. Então, o que pode ter acontecido é isso. Ele fala em 15% de diferença. Aqui nós estamos com praticamente 30%. A outra diferença que pode estar aí é pela questão até dos estacas diferentes. Né? Não é a mesma estaca ensaiada com 2 métodos diferentes. São 2 estacas diferentes. O que a gente nota aqui é que, em termos de deformações aqui, ó, na carga, até a carga de ruptura da estaca estática, da prova estática, não estão tão diferentes os 2 ensaios. A gente sabe que normalmente se espera uma rigidez maior para o ensaio dinâmico. Não foi exatamente o que foi verificado aqui. A curva carga-recalque não está tão diferente um do outro. A gente chegou aqui a perto de 13 milímetros de deformação total, então dá para dizer que o ensaio dinâmico também mobilizou a boa carga. Então, pessoal, as conclusões que a gente chega são essas aí. Tá? Isso, algumas dessas eu deixo para a gente conversar um pouquinho depois, daqui a pouco. Tá? Então, as restrições que a gente tem no reforço de fundação são importantes para a escolha de equipamento. E a escolha do equipamento também tem que atender ao que é necessário, sendo que a gente tem que projetar de modo que seja possível atender ao que a gente precisa. Não adianta botar uma estaca para 150 toneladas, por exemplo, de carga de trabalho numa obra onde não entra uma máquina que faça uma estaca para 150 toneladas. É comum a gente ver coisas do tipo assim, se faz reforço de fundação com estaca raiz e bota uma estaca de 410 no lugar onde não entra uma máquina que faz estaca de 400. Cuidado para executar subsolos próximos a edifícios com fundações pouco profundas. Pergunto aqui para a gente conversar mesmo. Não seria o caso de se reforçar o vizinho, além de fazer uma cortina de contenção, porque todos os prédios ali tinham cortinas, e descalçar nos vizinhos. Reforço também precisa de controle como qualquer obra de fundação. Mostrei aqui prova de carga estática, ensaio dinâmico e monitoramento de recalque. Isso é necessário, não é uma coisa, assim, não é porque é um reforço que dá para deixar isso quieto. O projeto tem que ser feito em conjunto com a estrutura, não adianta olhar só para baixo, tem que ver como é que a estrutura vai incorporar esse reforço todo. E necessidade de se pensar na transferência de carga entre a estrutura e o reforço de fundação e a fundação existente. Como é que isso vai funcionar junto? Então, aí estão as referências que eu adotei. E eu agradeço a atenção de vocês todos. Muito obrigado.
Obrigada, Luiz. Opa, deixa eu acender a luz aqui, pessoal, que Tá. escureceu. Só um minuto. É tranquilo. Então tá, obrigado pela atenção mesmo. E o que vocês quiserem conversar agora, a gente tem bastante coisa. Chat para a gente dar sequência, para ficar organizado, né? Então, eu não sei se consegue acessar por ali, mas a primeira delas é do Vinícius Lorenzi. Deixa eu ver aqui. Vinícius, qual é o monitoramento de recalque que foi usado? Vinícius, a gente fez um benchmark ali na obra e botou pinos de recalque em toda a obra. Então, aí foi feito um nivelamento de precisão baseado no benchmark, né, e no recalque dos pinos ali. O Vinícius está aí, se ele quiser complementar a pergunta. Se quiser, eu escrevo no chat também, mas... Pedro Henrique Carneiro. Em relação ao caso 2, qual foi a duração da intervenção? Suponho que o tráfego foi interrompido. Sim. Foi só um pilar da ponte? Não. Foram em 5 pilares da ponte ali. O tráfego foi interrompido e a ponte, na verdade, é a mais antiga de acesso à União da Vitória, mas não é a única que existe hoje. Então, não foi comprometido o abastecimento da cidade. Mas, realmente, foi interrompido o tráfego e, inclusive, alguma coisa de escoramento foi feito também. Tá? E a intervenção total ali durou em torno de uns 6 meses, não foi uma obra rápida, não. No caso 2, foi definido o posicionamento das estacas metálicas. Na verdade, foi feito pensando no bloco, tá? Então, as estacas metálicas foram feitas a uma distância que, a rigor, se evitaria a sapata existente. Tanto que a interferência que a gente teve ali foi com uma sapata do... Professor, Oi? me permite, eu fiz a pergunta, Claro. eu escrevi errado. Qual é o caso 1 daquela obra residencial que tinha os tubulões? Eu vi na figura que tinha as estacas metálicas, né? E o posicionamento delas variava a depender do lado do bloco. Um estava com o perfil I estava em posição diferente. Eu queria saber qual o motivo e por que se definiu daquele posicionamento. O do perfil? Os perfis metálicos, né? No caso, que reforçou os tubulões. Ali, No slide, eles estavam posicionados diferentes. o que acontece é que ali a gente tinha o projeto original, então eu sabia qual que era o tamanho das bases dos tubulões. O sentido dos perfis foi feito baseado na inércia deles, né? Então você ter rigidez, na verdade, alguma flexãozinha ali. Então eles sempre foram colocados de modo que a travar o bloco no sentido que eles estavam, né? Então não só pela questão da... evitar que o perfil ali é um H, na verdade, né? Mas ele tem uma rigidez maior num sentido do que no outro, né? Mas a posição em planta deles foi com relação pensando no projeto dos tubulões mesmo, desviar das bases dos tubulões. Como foi determinada a rigidez dessas interação com os solos. Ali a gente considerou resultados de prova de carga de estacas nessa geologia, tá? Para ter aquelas molas laterais todas ali. Com relação à rigidez de compressão, foi feita uma previsão de recalque delas mesmo, né? Então, com isso, para basear aquela mola para a compressão da ponta que tem na estaca. As molas laterais todas foram feitas crescentes com a profundidade, baseadas em resultado de provas de carga. O comportamento ali foi elástico mesmo, tá? A verificação que a gente fez foi ainda dentro do regime elástico. Estrutura da fundação, nesse caso, eu acho que não, tá? O que acontece? A gente esperava uma carga bem maior ali. E
não me passou essa impressão, sabe? A gente estava apoiando justamente em cima já da estaca, não tinha um bloco, né? A gente tinha soldado só uma chapa de 2 polegadas em cima dela, então não tinha um bloco para romper. Os tirantes não foram arrancados, isso estava monitorado também, né? Eu estava observando. Não observamos, por exemplo, um macaco abrir mais do que os outros, a deformação dos macacos estava igual. E a estaca em si, alguma emenda, alguma coisa assim, eu acho difícil. Não, limitando a estaca, a carga da estaca a metade da tela aplicada. Então, foi utilizada, mas teve uma revisão de projeto. A gente esperava uma carga maior para aquela estaca também, mas que não chegou. Opa, obrigado. Tá, no caso 1. Já executei reforço perfurando sapato existente, sim. A adição de armadura que é difícil, tá? O que acontece? Você teria que fazer um outro bloco envolvendo essa sapata para poder botar essa armadura a mais. Talvez algum reforço com fibra, alguma coisa assim, mas isso é ainda uma coisa muito, muito difícil, principalmente numa situação de uma sapata que está enterrada, né? Então, essa adição de armadura é que eu não vejo muito como fazer sem fazer um elemento a mais em volta, sabe? Mas já fiz esse reforço perfurando sapata, eu já fiz isso, sim. Bloco com reforço com bloco atual, 2 modelos, ok. Isso quem definiu foi o projetista, Jorge. No caso, os projetistas de estrutura mesmo, tá? A obra do edifício residencial, eu apresentei ela num trabalho, num congresso do Ibracon. E teve essa briga lá no congresso, tá? Teve muito projetista de estrutura lá que disse que não faria sem uma proteção, e teve gente falando que dá para fazer do jeito que está ali, tá? A gente, como estava com tudo monitorado, viu que funcionou. Isso eu posso dizer com segurança. Acho que chegamos no fim das perguntas, pessoal. Pessoal, um ponto que eu deixei aqui para pesquisa mesmo, tá? Uma sugestão para o pessoal aqui de Curitiba mesmo, tá? Eu tenho recebido muito pedido de reforço e orçamento para reforço, laudo, patologia de obra, e assim vai, tá? E uma das coisas que me chamou a atenção é que aumentou demais nesse período seco. Então, uma das sugestões para pesquisa, tá? Primeiro, a gente sabe que a gente tem um Guabirotuba que é expansivo. E segundo, será que não tem algum rebaixamento de lençol que está acontecendo por aí? Então, isso eu deixo para os universitários aí, peço ajuda aos universitários, pessoal. E se alguém quiser fazer mais perguntas, fiquem à vontade mesmo. Se alguém não concordar com o que eu falei, pode falar também, não estamos aqui para isso. Isso, tem mais perguntas lá no chat, mais uma agora, mas se alguém quiser também pegar a palavra para fazer uma pergunta, fica bem à vontade. Eles estão comentando aqui a questão do não parecer que teve ruptura do solo, que ainda estava quase linear. Eu acho que merece uma investigação melhor mesmo, tá? Opa, obrigado, Luiz. Mas, a princípio, não me atentei para isso, tá? Não foi a impressão que me deu na hora, tá? Executando a prova de carga. Realmente foi uma ruptura brusca, tá? Na prova de carga. Isso, não sei, talvez na época, Renato, eu até meio que acreditei que a gente estaria talvez rompendo a rocha embaixo da estaca.
mais do que uma ruptura física do elemento de fundação em si. Apesar que a gente, cravando a estaca, que foi frágil, a gente deveria estar rompendo também, mas me pareceu que não foi o elemento de fundação mesmo. Que isso era estaca metálica cravada até entrar numa rocha fraturada mesmo. Então, não sei. Então, não atualizei, não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Bem. O pessoal está empolgado. Não, estamos aqui para isso. Temos tempo. A gente fica bem feliz com a participação e acompanhando os nomes que a gente conhece, né? Deu para perceber que tinham pessoas de vários locais, né? Sim. Então, conhecidos ali do Rio Grande do Sul, conhecidos de São Paulo, do Norte. Então, a gente fica bem feliz com essa participação né? Tirando, né? Quebra as fronteiras, né? A gente não precisa estar fisicamente. Então, bacana. Eu considero uma vitória, até apesar de toda a complicação por conta da gente não poder fazer isso presencialmente, né? Isso tem esse lado bom, que realmente tem muita gente aí que acho que não conseguiria participar de uma apresentação presencial. Né? Exatamente. Então, eu considero isso uma vantagem grande. Oi, Luís. Eu estou vendo que estão chegando aí algumas perguntas aqui. Por último, não sei se haverá disponibilidade também, né, de tempo, mas acho que poderia ser interessante. O pessoal está perguntando, no caso de reforço em radier, a utilização de estacas madeiras, né, e dificuldade construtiva associada a esse tipo de reforço. Se pudesse só responder a esses últimos questionamentos. Depois também tem um aqui relacionado com a execução de estacas cavadas com revestimento, não é? Então, e a sua relação com os equipamentos. Então, acho que são umas perguntas finais que estão aí apresentadas. Se puder também. Obrigado. Com certeza. Bom, eu não tenho as perguntas escritas aqui, né? Mas com relação à radier, o grande problema é que o radier, normalmente, quando dá um problema, é por falta de rigidez. Um radier distribui a carga. É muito raro você distribuir numa área dessa e ter uma tensão que ainda rompa o solo. Pode acontecer, mas é raro. E, normalmente, o que acontece é que ele fissura uma parede, uma coisa assim, porque ele trabalha, ele flete, e não porque ele está rompendo. E aí o grande problema é que rigidez de radier também é um sistema relativo entre solo e o elemento estrutural. Então, até costumo comentar que um radier, num solo muito mole, ele tem que ser muito espesso, para não deformar muito. Deformar como um corpo rígido, não trabalhar assim. Então, uma grande opção que a gente tem para radier é fazer um serviço de enrijecimento do solo. E o que acontece? Numa situação dessa, o que a gente acaba fazendo muitas vezes é serviço de injeção de nata de cimento, por exemplo, algum aglutinante. Tá? Existem outras opções? Tem, mas o que acontece? Se for cravar uma estaca a reação, por exemplo, a gente vai estaquear um radier. A gente teria que ir entrando de pouquinho em pouquinho, cravando as estacas e cavando embaixo para poder ter acesso ao meio do radier. Isso é complicado, não é tão fácil assim. Então, às vezes que eu precisei fazer reforço de um radier foi com injeção de nata de cimento, para enrijecer o solo que tem embaixo. Com relação à estaca escavada com revestimento, a gente faz até bastantinho aqui na nossa região, que a gente costuma ter um solo muito impermeável. Então, o que ocorre? Não tanto para reforço, tá? Porque depende do equipamento maior para isso.
a gente costuma cravar um revestimento em cima. Se o problema é para baixo, o que vai acontecer é que a gente não vai conseguir vedar a água, né? Se a gente tem um solo bom em cima e para baixo entra no nível da água, aí a gente tem problemas de levantamento de fundo por conta de pressão da água, se escavasse, mesmo que revista a estaca inteira, tem que manter o nível da água alto. Não é bem para isso que ela serve. Aí a gente acaba pensando em estaca com lama mesmo. O que era a outra pergunta, Vitor? Acho que tem mais uma, né? Oi, Luís. Não, então estou aqui lendo a utilização de estacas de madeira e pronto, acabaste respondendo um pouco na questão do radier, que era reforço com injeção de argamassa ou calda de cimento. Isso. Sim, e já agora, né, uma última, só finalizando aqui também, no caso do Jonathan Sosnowski, diz que pronto, é sabido que na região de Curitiba a cultura de execução de estacas escavadas com revestimento é comum para obras de pequeno porte. Muitas são executadas com equipamentos de perfuração montados sobre retroescavadeiras ou similares. Qual a sua opinião sobre a execução deste tipo de fundação, independentemente da proposição? Não, eu acredito, se faz muito, tá? Mas é aquilo que eu estava dizendo, é muito útil uma estaca escavada com revestimento quando você tem um problema em cima, na camada superior de solo. Você reveste esse trecho, veda a água e faz uma estaca normal dali para baixo. Para fazer uma estaca inteira revestida, aí você vai ter problemas de levantamento de fundo, principalmente, perda de ponta. E mesmo que você consiga revestir, e além disso, você não vai vedar a água. Então, quando você tem um problema de solo instável em profundidade, não é só o revestimento, tá? Precisa ter revestimento, manter o nível da água alto para evitar o levantamento de fundo e concretagem submersa. Na maioria das vezes a gente bota lama daí. Não, ao invés de revestir, usa lama mesmo. Perguntou também de estaca de madeira, Vitor? Estaca de madeira, ela funciona muito bem se ela ficar sempre abaixo do nível d'água. Se ela estiver sempre submersa, ela não apodrece nunca. Tá? Se ela variar o nível d'água, aí ela se torna problemática, porque aí com o tempo ela vai apodrecer. Então, por conta disso, na maioria das vezes, a gente acaba usando estaca de madeira como algo provisório, não como algo definitivo. Como reforço, nunca usei, tá? Não fiz mesmo. Reforço com injeção de argamassa, calda de cimento, sim, para radieza. Normalmente, calda de cimento mesmo, ou até, dependendo do solo, alguma coisa mais fina, tá? Alguma resina. Mas, normalmente, calda mesmo. Alargamento da base do bloco, do alicerce ali, não sei se seria muito interessante, porque eu não teria como fazer isso sem desconfinar ele, porque ele não tem armadura. Não teria como colar, por exemplo, só lateralmente, só alargar ele para o lado, né? Eu teria que fazer alguma coisa por baixo. Então, não sei se seria tão fácil assim. Possível talvez, penso que atenderia ou resolveria o problema, mas não sei se seria fácil de executar. O Jonas respondi. Então, estaca de madeira não usei para reforço, já usei como estrutura provisória. A injeção de calda de cimento ou argamassa, né, que estão perguntando aqui, é muito usado para reforço de solo, não necessariamente para reforço de estaca, né? Então, não é uma estaca de reforço, mas é melhorar o maciço como um todo ali. Eu faria o reforço de fundação de uma residência trincada sobre fundação direta em solo expansivo. Estaca raiz seria uma boa, cara. Foi o que eu fiz no barracão ali. O grande problema do solo expansivo é que você tem uma zona ativa, que vai trabalhar, vai expandir, vai retrair. Numa época de seca, vai diminuir de volume, né? Numa época de... Luiz, quer dizer, travou teu som. Aqui. Isso. Então, num caso de solo expansivo, é necessário, muitas vezes, a gente ter uma fundação profunda, para poder ancorar essa
fundação abaixo do solo expansivo, no solo que é melhor. E esse trecho, normalmente, não é tão espesso assim, mas é o trecho que a gente normalmente arma uma estaca. Então, se você pegar a norma de estaca escavada, por exemplo, que exige 2 metros de armadura mínima, isso normalmente é suficiente para combater o efeito do solo expansivo. Mas uma fundação direta num solo desses, não sei se é o melhor caso, tá? Que tem estudos, né? O Guabirotuba, se está totalmente seco e totalmente saturado, chega a ter 1 megapascal de tensão de expansão. Então é muita coisa também. Ninguém vai fazer uma sapata com 1 megapascal de tensão admissível, né? Então vai levantar o que tiver em cima. Óbvio, nunca vai estar totalmente seco, nunca vai estar totalmente saturado, né? Mas totalmente saturado até pode. Obrigado, Marcelo. Acho que, de maneira geral, as respostas foram atendidas, as perguntas foram atendidas. Para não te cansar muito aí, Luiz, Sim. não sei se a gente pode ir encerrando, não sei como é que está, tranquilo. Eu só comentar aqui que o Marcos Donadon fez um reforço de fundações aqui em Primavera do Leste, quando cheguei à sondagem local, e 10 anos após a implantação da fábrica, teve um rebaixamento considerável. Marcos, é só uma coisa, cuidado com solo colapsível, tá? Eu não conheço exatamente Primavera do Leste, mas pode ser que seja uma região de residual de basalto, pode ter algum problema de perda de capacidade de carga com aumento de umidade. Então, pode ter algum recalque grandinho até. Tá? Bom, acho que agora foi tudo, Graça. Eu acho que sim, se não essa quantidade foi muito boa das perguntas enviadas e também as suas respostas, né? Então, muito bom. Bacana ter essa participação, né? Então, de novo, gostaria de agradecer a ter aceito esse desafio, né, de fazer a primeira das nossas lives do Núcleo, né? A gente fica muito feliz com a participação, né? Aqui oscilando, as pessoas que estavam participando, a gente estava ali em torno de 150 pessoas sempre online, então, um número bem bacana, como eu já disse, de outros locais também, né? Então, muito obrigada, Luiz, de novo, muito obrigada a quem está nos assistindo. A gente vai fazer uma próxima no dia 16, dia 16/6, a gente envia a divulgação para vocês, tá? E aí, se for alguma pergunta depois, talvez a gente pode te passar ali, Luiz, para ser algo mais pontual também, né? Sim, claro. Ok. O chatzinho, né? Não sei se ele fica salvo depois. O Kleber perguntou ali, geração de atrito negativo. Atrito negativo eu já vi acontecer em obra até grandinho, tá? Não um reforço por causa disso, porque normalmente a hora que o recalque acontece, ele cessa. A hora que adensa um solo, alguma coisa assim. Mas já tomei susto em obra por causa disso, tá? Eu estou hoje com uma obra que a gente está acompanhando aí de um barracão, né? Onde, depois de fazer o estaqueamento, descobriram que ele tinha um solo mole ali. E foi feito um sobreaterro para poder adensar esse solo mole. E teve pilar do barracão que calcou 6 centímetros, tá? Tudo bem. Depois eles montam a estrutura, ergue o pilar 6 centímetros e compensa isso, mas em caso de aumento de carga, é possível fazer força de fundação direta com condensação? Sim, é possível sim. A única coisa é pensar em como ancorar o reforço no existente. Tá? Eu me lembro quem foi, se foi o Urbano ou se foi alguém lá de São Paulo, que publicou um caso de um reforço de fundação nos tubulões de um shopping, onde foi feito isso. Tá? Foi concretado uma saia maior, botando barras para transferência de carga. Bom, Graça, acho que agora deu. Então, se a gente ficar aqui, as perguntas vão aparecer. Acredito que sim, o pessoal está motivado. Que bom. Que bom. Então, de novo, obrigado, Luiz. Obrigada pela participação de todos e nos vemos muito em breve. Tomara que pessoalmente também, muito em breve. Obrigado, Graciele. Agradeço de novo o convite e o tema, porque
eu lancei o tema, vocês aceitaram, então... Sim, foi ótimo. E entre nós, uma das encrencas que a gente tem, né, de vez em quando por aí, né? E a gente tem que falar nos problemas também, né? Não só nas soluções. É para que a gente pense melhor da próxima vez sempre, né? Uhum. E gaste mais tempo antes de executar. Exatamente. Obrigada, então a gente vai encerrando aqui a live. Até uma próxima, pessoal.